Olá, pessoal. Estou aqui mais uma vez para continuar compartilhando com vocês histórias de mulheres da Bíblia. E a história que eu vou compartilhar hoje é a história das parteiras hebreias Sifrá e Puá. Nós encontramos a história de Sifrá e Puá no livro de Êxodo, no capítulo 1. Tá? Elas viveram num momento muito tenso no Egito. O povo hebreu crescia e Faraó estava temendo este acontecimento por acreditar que os hebreus poderiam se voltar contra os egípcios e por isso os oprimia com trabalho. Isso ocorreu porque esse faraó, ele não conheceu, não sabia dos feitos de José, da contribuição de José para os egípcios, da contribuição de José na sociedade. Preocupado, Faraó teve uma terrível ideia: dizimar o povo hebreu. Então o que ele fez? Chamou as parteiras Sifrá e Puá e lhes deu a seguinte ordem: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-nas viver. Êxodo 1, 16. Elas ficaram assustadas. Elas eram as obstetras da época. Como responder a uma ordem contrária ao que elas acreditavam? Elas eram parteiras, elas não eram assassinas. Como proceder de forma contrária ao que elas tinham sido chamadas para realizar? Sifrá e Puá tinham chamado de serem parteiras, de trazerem bebês, crianças, à vida ao mundo. Como proceder diante daquela situação tão complicada? Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram à ordem do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. É que nós podemos ver em Êxodo 1, 17 ao 19. Sifrá e Puá decidiram sofrer o dano. Preferiram enfrentar ousadamente Faraó e não matar as crianças. Elas estavam dispostas a enfrentar até mesmo a prisão e a morte por temor e obediência a Deus. Elas não feriram os princípios que receberam do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. As parteiras estavam conectadas com o Senhor e com a sua vontade. Elas estavam debaixo daquilo que o Senhor estava realizando. Elas não estavam voltadas para satisfazer as vontades de Faraó. Elas não se desviaram do foco. Eram generosas, elas foram generosas. Elas eram geradoras de vida e não assassinas. Resultado: Deus foi bondoso com as parteiras. O povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Êxodo 1, 20 e 21. Como as parteiras hebreias nos ensinam e nos inspiram. Elas foram ousadas e tementes a Deus. Elas cumpriram o seu propósito. E como Jesus, elas foram obedientes até o fim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Encontramos esse versículo em Provérbios 9, 10. E você, mulher? Que situação você está enfrentando hoje? Precisa tomar uma decisão difícil? Muitas vezes temos que fazer escolhas determinantes para a nossa vida e família. Converse com Deus. Ouça o Espírito Santo. Procure bons conselheiros, pessoas comprometidas com Deus e com a sua palavra. Tome decisões
baseadas no grande amor de Deus por você. Amanhã estarei aqui com mais uma história da Bíblia. Maria, mãe de Jesus. Um abraço carinhoso e tenha um dia abençoado com Jesus.